Vamos lá, galera. Vou fazer uma breve revisão aqui da nossa cadeira de conciliação, mediação e arbitragem, a professora Soraya. Prova daqui a pouquinho, como vocês sabem. E eu vou tomar como base aqui nessa revisão aquele fantástico resumo da nossa amiga Karina, que já está no e-mail da turma já faz um tempinho. Esse resumo aí é show de bola. Quem não estudou os slides da professora, quem não estudou o material da professora, vai por aqui, velho. Vai por aqui que tá tudo aqui. Tá simplesmente fantástico. O que foi que eu fiz para tentar dar uma visualizada agora nesse vídeo? Eu peguei o resumo de Karina. Esse resumo aqui, ó. Muito bom mesmo. E dividi o resumo em 7 pontos que eu anotei aqui e eu vou falar para vocês terem uma visão do que a gente vai tratar nesse vídeo. Deixa eu só tirar essa seta aqui. Primeiro ponto, a gente vai falar sobre teoria do conflito. Teoria do conflito. Segundo ponto, no vídeo aqui a gente vai tratar sobre preceito de comunicação construtiva. Terceiro ponto, a gente vai tratar daquela resolução lá do CNJ, que é a resolução 125/2010. Quarto ponto, a gente vai tratar dos meios autocompositivos e os meios heterocompositivos, né? De resolução de conflitos. Quinto ponto, negociação. Sexto ponto, é um ponto gigante, o ponto 6, e trata de mediação. A gente sabe que vai ser questão certa na prova. E por último, se der tempo, que eu espero que dê, antes de ir à faculdade, vai ter a resolução da prova, que eu vou tentar passar aqui no vídeo. Se não der aqui, a gente faz em sala de aula mesmo. A resolução de prova vai ser essa prova aqui, a de 2014.1. Vamos utilizar essa prova como um exercício e entender qual é o perfil da nossa banca. A banca de hoje é o perfil de Soraya Vieira Nunes, né? Então a gente vai entender como funciona a prova, como funcionou a prova passada, para saber mais ou menos como é que ela pergunta em prova e como é que a gente deve aplicar ao nosso conhecimento aí em sala de aula, o que toca hoje a primeira avaliação. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou ler o resumo para a gente ter a maior fidelidade possível do que está escrito aqui, para a gente poder aplicar a prova e cada um fazer sua própria compreensão, interpretação de texto e aplicar na prova. Beleza? Então vamos para o ponto 1. Aula 1, teoria do conflito. Vamos lá para a gente não perder mais tempo. Teoria do conflito, ponto 1. A raiz etimológica da palavra conflito provém do latim e traduz a ideia de choque, contraposição de ideias, palavras, ideologias, valores, até mesmo armas. Entretanto, definir o termo dessa forma é um tanto quanto simplista diante das diversas maneiras pelas quais um conflito pode se materializar ou ainda as diversas variantes que podem compô-lo. Assim, para Bolzan, de Moraes e Spengler, todas as variantes que podem compor o conflito pressupõem primeiramente a existência de forças contrastantes e, além disso, que tais forças sejam dinâmicas, ou seja, que contenham em si próprias o sentido da ação, reagindo umas sobre as outras. Então, o que foi que Karina colocou aqui e deixou já em negrito para marcar bem para a gente? Portanto, segundo Bolzan, para que haja conflito é preciso, para Bolzan, para que haja conflito, o que é preciso? São 3 pontos. Primeiro, que as forças confrontantes sejam dinâmicas, reagindo umas contra as outras. Segundo ponto, que o enfrentamento seja voluntário. Terceiro ponto, que os antagonistas sejam da mesma espécie. Então, portanto, segundo Bolzan, para que haja conflito é preciso, é necessário, presta atenção, são 3 coisas só. A primeira, que as forças confrontantes sejam dinâmicas, reagindo umas contra as outras. 2, que o enfrentamento seja voluntário. 3, que os antagonistas sejam da mesma espécie. É isso? Cadê o roteiro? Está aqui, preceito de comunicação construtiva. Rapidinho. Aí agora a gente vai tratar aqui de conflito e conceito, depois conflito e disputa, depois elementos do conflito, espirais do conflito, comunicação construtiva, e a gente já entra no segundo ponto. Então vou até a comunicação construtiva, dou um pause nesse vídeo e a gente abre já um novo para não ficar o arquivo também muito grande. Feito acontecer com aquela gravação em sala de aula que ficou mais de 30 GB, ficou gigantesco. Mas vamos lá. Conflito e conceito. Conflito e conceito. O conflito é um processo dinâmico de interação inerente às relações humanas,
decorre de expectativas e interesses contrariados e confronto de poder no qual uma parte influencia e qualifica o movimento da outra. Porém, quando bem conduzido, pode resultar em mudanças positivas e novas oportunidades de ganho mútuo. Tradicionalmente, se concebia o conflito como algo a ser suprimido, eliminado da vida social, e que a paz seria fruto da ausência de conflitos. Na verdade, a paz não é ausência de conflitos. A paz não é ausência de conflitos, mas um bem conquistado por quem aprende a lidar com este. Este é o quê? Com o conflito. Sabendo que os conflitos decorrem da convivência social do homem, com suas contradições, podemos dividi-los em 4 espécies. Sabendo-se que os conflitos decorrem da convivência social do homem, com suas contradições, podemos dividi-los em 4 espécies. Se a professora perguntar de onde provém os conflitos, você diz, olha, o conflito decorre da convivência social do homem com as suas contradições. E podemos subdividi-los em 4 espécies, quais sejam conflito de valores, conflito de informação, conflitos estruturais, conflitos de interesses. Quais sejam conflitos de valores, conflitos de informação, conflitos estruturais e conflitos de interesses. Então, qual é a mensagem que eu tenho que guardar para conflito de valores? É as diferenças na moral, na ideologia, na religião. Conflito de valores, diferenças na moral, na ideologia e na religião. No que toca a conflitos de informação, a gente precisa entender que é informação distorcida, conotativa e negativa. Conflitos de informação quer dizer que a informação está distorcida, tem um sentido conotativo e negativo. É o que está escrito aqui. E letra C, conflitos estruturais. Podemos entender aqui de forma sintética. Diferenças em circunstâncias políticas, econômicas dos envolvidos. Conflitos estruturais, diferenças em circunstâncias políticas e econômicas dos envolvidos. Letra D de dado, conflitos de interesses. Contradições na reivindicação de bens e direitos de interesse comum. Conflitos de interesses. Contradições na reivindicação de bens e direitos de interesse comum. Vamos lá. Conflito versus disputa. Que danada é conflito, que danada é disputa. Para mim é a mesma coisa? Não, não é. Vamos saber por quê, então. Conflito versus disputa. Enquanto meio de medir forças e demonstrar poder, olha agora, o conflito pode se transformar em disputa. Então, antes de haver a disputa, há o quê? O conflito. O conflito precede a disputa. Né? Então, disputa é um conflito interpessoal que é comunicado ou manifestado, repetindo, disputa é um conflito interpessoal que é comunicado ou manifestado. São duas posturas em desacordo, porém de forma ordenada, já que cada um defende sua posição. Nem toda resolução de disputas acaba necessariamente com conflito. Então, nem toda resolução de disputas acaba necessariamente com conflito, pois disputas comumente são fenômenos de pequena duração, enquanto conflitos são problemas mais duradouros, né? E você pode estar se perguntando, beleza, já entendeu o que é conflito e disputa, mas quais são os elementos do conflito, né? Vamos lá. Elementos do conflito. Quais são eles? Os conflitos se compõem de 3 elementos. Se compõem de 3 elementos. Os conflitos se compõem de 3 elementos, quais sejam relação interpessoal, problema objetivo, trama ou processo. Repete aí. Os conflitos se compõem de 3 elementos. Quais são eles? Relação interpessoal, relação interpessoal, relação interpessoal, relação interpessoal, relação interpessoal. Decorou? Vai para o segundo. Problema objetivo, problema objetivo, problema objetivo, problema objetivo. Repete aí milhões de vezes até decorar. Terceiro é trama ou processo, trama ou processo, trama ou processo. Repetindo, elementos do conflito. Os conflitos se compõem de 3 elementos, quais sejam relação interpessoal, problema objetivo, trama ou processo. Entendeu? Beleza? Vamos ver o que é cada um deles. Relação interpessoal. 2 ou mais pessoas se relacionando com suas expectativas, valores, crenças e sentimentos. Relação interpessoal. 2 ou mais pessoas se relacionando com suas expectativas, valores, crenças e sentimentos. O segundo elemento do conflito. Primeiro a gente viu que era a relação interpessoal e agora o problema objetivo.
problema objetivo é o quê? O conflito se materializa através dos interesses contrariados. O conflito se materializa através dos interesses contrariados. Interesse objetivo ou material envolvido. Aí vem trama ou processo. Trama ou processo é o terceiro elemento do conflito. Trama ou processo, terceiro elemento do conflito, vamos lá. Expressa as contradições entre o conflito na relação interpessoal, interesses e necessidades contrariadas, ou seja, decorre da dinâmica dos dois aspectos interiores, acho que era que eu quis dizer anteriores. Então, trama ou processo expressa as contradições entre o conflito na relação interpessoal, interesses e necessidades contrariadas, ou seja, decorre da dinâmica dos dois aspectos, acho que anteriores. Os dois últimos pontos para a gente fechar o nosso primeiro vídeo aqui, o primeiro /7, né, vamos dizer assim, se der o sétimo, senão o 1/6. Espirais do conflito. Espirais do conflito ocorre quando o ciclo vicioso da ação e reação promove progressiva escalada nas relações conflituosas, onde as causas originárias progressivamente tornam-se secundárias. Os envolvidos mostram-se mais preocupados em responder às provocações dos outros. Enquanto um se expressa, o outro já se prepara para nova argumentação através de um processo destrutivo. Olha a palavra-chave. Processo destrutivo. Vamos ler de novo, que são espirais do conflito, que eu não entendi, foi nada. Vem cá, vamos lá? Ocorre quando o ciclo vicioso da ação e reação promove a progressiva escalada nas relações conflituosas. Progressiva escalada nas relações conflituosas. Vamos lá? Em que as causas originárias progressivamente tornam-se o quê? Secundárias. As causas originárias progressivamente tornam-se secundárias. Por quê, velho? Porque os envolvidos mostram-se mais preocupados em responder às provocações uns dos outros. Enquanto um se expressa, o outro já se prepara para a nova argumentação. Através de quê? De um processo destrutivo. Beleza? Vamos fechar agora o nosso último ponto com comunicação construtiva e fechar em menos de 15 minutinhos aqui. Comunicação construtiva. Para que os processos destrutivos de solução dos conflitos sejam transformados em processos construtivos, será necessário que estabeleça uma comunicação construtiva entre os envolvidos, que pode ser na forma ativa ou inativa, verbal ou não verbal. Esta comunicação construtiva promoverá a prevenção da violência, expandindo a efetividade do acesso à justiça e à segurança, habilitando os envolvidos à prática de negociação eficaz. Ainda tem mais 2 minutos para fechar o primeiro com 15 aqui, então eu vou repetir comunicação construtiva. Para que os processos destrutivos de solução dos conflitos sejam transformados em processos construtivos, será necessário que estabeleça uma comunicação construtiva entre os envolvidos. Palavra-chave é comunicação construtiva entre os envolvidos, que pode ser na forma o quê? Ativa ou inativa, verbal ou não verbal. Que comunicação não verbal é essa? É aquela com o corpo. Você se comunica com o corpo também, é o chamado body language, né? A gente aprendeu lá, aquela cadeira de português 1, é português instrumental, não me recordo agora, lá do primeiro período. Esta comunicação construtiva promoverá a prevenção da violência. Ela promove qual o benefício da comunicação construtiva. Caso a professora pergunte, você diz que o benefício ou a consequência é que esse tipo de comunicação chamada construtiva promove o quê? Ela previne a violência, promoverá a prevenção da violência, expandindo a efetividade do acesso à justiça e à segurança, habilitando os envolvidos à prática de negociações eficazes. Vamos fechar aqui o primeiro vídeo e o próximo a gente vai tratar, que é o ponto 2, preceito de comunicação construtiva. Valeu, aguardo o próximo.